Oi, gente, bem-vindos ao Quero Jobs. No episódio de hoje, vamos conversar com a Jéssica Rodrigues, que é atriz e produtora cultural. Vamos falar sobre produção, editais, captação de recursos, projetos na pandemia. Então, fica aqui até o final e já aproveita, já curte o vídeo, se inscreve e manda o link nos grupos de WhatsApp, que isso ajuda muito na nossa missão de que cada vez mais o nosso conteúdo chegue a mais pessoas. E já sabe, papel e caneta na mão e boa entrevista. Jéssica, muito bem-vinda. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada pelo convite. Oi, Renata. Olá, todo mundo. Gente, a Jéssica ela já era atriz profissional desde os 12 anos. Ela se formou no Célia Helena em 2015 e fundou a Contorno Produções em 2016, junto com a sócia dela, Vitória Martinez. Jéssica, deixa eu te perguntar. Você já atuava profissionalmente antes de se formar em artes cênicas no Célia? Como é que foi o processo de escolher a faculdade na área de atuação e como que isso influenciou no seu caminho? Bom, eu comecei a fazer teatro muito cedo porque eu era uma pessoa muito tímida. Eu acho que é a maioria das coisas que as pessoas dizem, né? E eu era uma criança muito tímida, então a minha mãe me colocou no teatro para eu desenvolver. Eu não conseguia rir em voz alta, sabe umas coisas assim. E aí eu entrei no teatro e aí eu comecei a fazer numa escola que era uma escola profissionalizante técnico de 4 anos lá em Santos. Uhum. Nisso a gente fazia vários eventos, tanto em Santos, São Vicente, Praia Grande, e a gente ficou fazendo vários eventos, várias peças, enfim. E eu comecei a fazer algumas ações na minha escola também, então eu sempre estava incentivando algumas ações. Não era, a gente não tinha teatro na minha escola, mas a gente fazia algumas ações, alguns eventos específicos, ou pegava um livro da aula de literatura e eu coordenava um espetáculo, entendeu? Com a minha professora de literatura. Então, que era a minha maneira também de explicar que eu estava entendendo a matéria, porque eu tinha muita dificuldade com provas, essas coisas, né? E eu não conseguia acompanhar nesse sentido. E aí, nesse meio caminho, eu era da igreja, então eu fazia teatro na igreja, eu conheci a companhia Giovanni Si, e um dos fundadores de lá tinha feito Célia Helena. E aí ele me apresentou Célia Helena e falou que era uma escola muito boa. E eu fui conhecer, eu prestei não só Célia, eu fiz FUVEST, Unicamp, fiz FPA, quer dizer, me inscrevi no caso, e me inscrevi no Célia também, mas eu gostei muito da dinâmica de lá e dos professores e de tudo que eu tinha pesquisado da escola. Então foi assim que eu escolhi o Célia Helena, porque como eu também era do litoral e eu era uma criança e uma barra adolescente, enfim, eu era muito deslocada, né, dessa capital. Então, muito deslocada mesmo. O que eu conhecia era de teatro musical. Eu até pensei em fazer teatro musical na Forect, mas aí meu pai falou: olha, eu vou pagar um curso seu, então escolhe bem. E aí eu falei, vou escolher uma faculdade, né, no caso. E aí eu escolhi uma faculdade e aí foi isso. Maravilha. E no Célia, você começou trabalhando como produtora executiva, certo? Como é que foi isso? Foi algo que você foi atrás? Como é que você percebeu esse interesse na produção já dentro da faculdade? Então, primeiro que, como meu pai tinha me dito, era uma coisa muito clara, assim, eu vou pagar a sua faculdade, suas coisas na sua faculdade. Depois da sua faculdade, você tem que se virar. E aí, ele foi legal, tá? Mas assim, e aí eu falei assim, bom, eu preciso arranjar um trabalho. E aí eu fui atrás de várias coisas. Antes de eu chegar na produção, eu fui fazer cenário, eu fui fazer Uhum. figurino, e aí nada eu me batia muito bem, assim. E aí eu fiz luz. E quando eu fiz luz, eu fiz também no Célia, eu fiz vários espetáculos lá como assistente, fiz estágio de iluminação no Célia, e só que eu tinha muita dificuldade de visão, então isso prejudicava e tudo mais. E nisso, durante esse período que eu estava fazendo luz, e que eu estava conseguindo até pegar uns freelas e tudo mais, eu entrei no Conexões, que é um projeto do Célia Helena, junto com a cultura inglesa.
e eles pegam textos britânicos para serem montados, não só britânicos, depende, né? Para ser montados aqui, né? E a gente fez o Anoises, com direção da Lua Gabanini, eu era atriz, e eu queria fazer a peça continuar. Então, eu e a Vitória, que fazíamos a peça, a gente se juntou e a gente era representante de sala nessa época também. Então, a gente cuidava meio das coisas, assim. Ela cuidava mais do dinheiro, eu cuidava mais da parte de comunicação, que é meio que a gente faz hoje em dia. E a gente fez o Anoises e a gente queria muito fazer a peça continuar. Então, a gente foi com o que a gente tinha, com o que a gente sabia, com o que a gente conseguia economizar de dinheiro ou criar de alguma forma algum recurso para poder também pagar técnico. E a gente continuou a Anoises por mais ou menos 1 ano e meio, eu acho, fazendo algumas apresentações. A gente fez uma Mário de Andrade, a biblioteca, a gente fez temporada de Sally Lane, temporada de cultura inglesa. E aí, a Márcia Cavallini, que era produtora do Sally Helena na época, ela ajudou bastante a gente nesse processo. Porque ela também queria que o Anoises desse certo e que a gente fosse para frente, porque é muito legal, né? Enfim, uma peça sair da faculdade e continuar. E ela estava precisando de uma assistente nessa época. E aí ela me chamou para fazer assistência para ela, aí eu fiz estágio para ela, só que aí eu fui continuando. Então eu fiz estágio para ela no Célia, como uma assistente de produção, e fiz a produção executiva de alguns exames abertos do técnico e da pós-graduação. Tá. E aí eu fui fazendo. Entendi. E então tá, daí você já começou essa sociedade com a Vitória, ainda que não formalmente, lá dentro da faculdade, né? Sim, a gente se conheceu, a gente fez Célia na mesma turma ainda por cima, então a gente foi se conhecendo nisso, e aí o que aconteceu foi, a Vicky foi trabalhar com o Pedro Granato e com a Paula Cohen, porque ela tinha feito, antes do Anoises, ela fez Submarino com o Pedro, e o Pedro tinha dado aula pra gente também. Então ela conheceu ele e ela continuou tentando fazer o Submarino continuar junto com a Anoises. Então ela continuou trabalhando com o Pedro, e nesse meio tempo que eu estava trabalhando no Célia, eu peguei a direção de produção de um espetáculo do Juliano Baroni, que chamava Impostor Geral, que era lá no Vig Espaço Cênico, em 2015. E aí eu comecei a fazer esse projeto, e aí eu comecei a gostar muito, porque eu gosto muito de organizar e eu gosto de coordenar equipes e gosto de fazer acontecer. Tinha muito isso dentro de mim, assim, eu não gostava de esperar os outros, esperar alguém fazer por mim. Eu quero, na hora que, até eu pedir para a pessoa, eu quero já ter feito, entendeu? Então eu fui fazer essa produção com ele e logo em seguida, no ano seguinte, eu que conversei com a Vicky, falei, Vicky, por que a gente não abre uma empresa? A gente trabalha super bem juntas, vai ser muito melhor tendo duas pessoas trabalhando, porque a gente tem uma mão de obra maior e porque a gente tem interesses diferentes na produção, porque a produção parece ser uma coisa, não parece, mas às vezes, na cabeça de algumas pessoas parece uma coisa simples, mas é muita coisa dentro, né? São muitas áreas, são muitas vertentes, e às vezes você gosta mais de uma coisa e não tanto de outra. Então vamos começar pelo básico. O que que faz um produtor cultural ou uma produtora cultural? Que tem todas Bom, essas vertentes dentro. tá, eu vou listar, tá? Uhum. Eu funciono com listas. Maravilha, eu também. Vamos em frente. Bom, a gente separa da seguinte maneira, né? Pelo menos dentro da nossa empresa, e que é o seguinte: o diretor de produção, ele coordena toda a equipe e ele coordena principalmente, não só, mas principalmente a pré, a execução e a pós. E o que ele faz? Ele vai bater agenda, ele vai conseguir sala de ensaio, ele vai conseguir espaço para apresentar, ele vai conversar com os cabeças de equipe, que é a pessoa que faz o desenho de luz, com o figurinista, com o cenógrafo, e ele vai entender junto com a direção quais são os melhores caminhos para aquele espetáculo. Tanto de local para apresentar, porque assim, o diretor de produção que vai escolher o local, ele pode até passar para o produtor executivo ligar no local e bater agenda. Ele pode até passar, depende do diretor de produção.
Mas ele que vai escolher o espaço junto com o diretor. Ele vai falar assim, olha, esse espaço tem mais a ver com o seu projeto por isso, isso e isso. E aí ele vai falar assim, olha, a gente pode ver com tal local, se conversar com o SESC, a gente pode conversar com o SESI, a gente pode conversar com o Espaço Palapatões, com o Pequeno Ato, enfim, ele que vai definir os espaços e coordenar todas as equipes para que a peça exista. Então, ele que vai também falar, bom, esse cenário, você precisa de uma mesa e uma cadeira? Ok. Ele não vai dar pitaco no tipo de material que o cenógrafo vai escolher, mas ele vai falar, olha, eu tenho tanto para fazer essa mesa e essa cadeira. Você acredita que com esse dinheiro você vai me dar a mesa e a cadeira que você precisa? Ou a gente tem que ajustar de algum lugar, ou a gente tem que achar outras opções. Aí, então é isso. O diretor de produção, ele tá ali. Ele tá mais no comando e na organização geral e de todo mundo. Aí vem o produtor executivo, que ele vai, de fato, executar essas funções. Então, assim, precisou fazer... geralmente, quem faz a pesquisa de mesas, por exemplo, é o assistente de cenário. Mas, às vezes, não tem um assistente de cenário. Às vezes, o cenógrafo, ele pede ajuda do produtor executivo. Basicamente, quem vai ajudar é o produtor executivo se precisar dessa ajuda. O produtor executivo, ele fica também de olho em tudo que é necessário para o dia da apresentação e para o espetáculo acontecer naquele momento. Então, ele vai na visita técnica. Nós, como direção de produção, a gente também gosta de ir na visita técnica, porque às vezes tem uma relação maior em relação com o teatro e tudo mais para resolver, que o produtor executivo não necessariamente tem as informações necessárias naquele momento. Então, o produtor executivo, ele vai falar, olha, precisa comprar uma banana para tal cena, precisa comprar uma caixa para tal cena. Então, ele vai ser o responsável por essas compras. Ele vai ser responsável por ir na rua comprar essas coisas. É o que eu disse, quando é uma coisa maior, geralmente são os assistentes das áreas que compram, né? Uhum. Mas quando não tem, ou quando precisa, a gente faz tudo junto e a gente faz acontecer, né? Porque esse é o importante, é fazer acontecer o espetáculo. Então, é basicamente isso. O produtor executivo, ele fica de olho na logística, ele ajuda o diretor de produção a entender também a logística do dia. Então, ele faz com o diretor de produção, assim, 2 horas vai começar a montagem de luz, mas às 4 horas vai começar a montagem de som. Ele ajuda o diretor de produção a entender a melhor logística. Por quê? Porque o produtor executivo que está no dia. Então, ele tem melhor clareza sobre o que é melhor para aquela equipe naquele momento, entendeu? E aí ele fala, olha, não tá dando certo, precisamos aumentar o horário de montagem, precisamos de Hellerman no teatro, entendeu? Precisamos de... Ele que organiza o que precisa e ele que geralmente sai para comprar também. Uhum. E aí, também tem a inscrição e venda de projeto, que geralmente é o diretor de produção que faz, mas às vezes não. Que é você inscrever em leis, mas é a inscrição mesmo, não a captação. Então, você inscreve na Rouanet, no PROMAC, no PROAC ICMS, ou você inscreve em editais privados, municipais, estaduais, enfim, ou você vende o espetáculo para o SESC. Tem muito diretor de produção que faz essa função também, mas não são todos. Às vezes é por projeto também. Em algum projeto você escolhe contratar alguém que tem algum contato específico também. Então, às vezes, por exemplo, eu não tenho contato da Vivo, mas a Renata tem. Então, por que eu não ligo para a Renata e falo, Renata, você vende meu projeto? E aí a Renata vai decidir se ela vende ou não também, e se ela vai conversar com... Não necessariamente vender, né? Porque a venda nunca ela é garantida, né? Uhum. Nem ganhar o edital. É uma tentativa, né? E ainda tem a captação também, dentro disso tudo, que é você conseguir recursos para as leis de incentivo. Então, você conseguir para a Rouanet, para o ACMS e para o PROMAC. E também tem a prestação de contas. Mas a prestação de contas, que é o gestor do projeto, ou administrador, da maneira como eles preferirem serem chamados, muitos diretores de produção também fazem isso, mas alguns, ou em alguns projetos,
Não, tem essa figura que vai cuidar de toda a parte de pagamento, de nota fiscal, de contratação, de formular os contratos, junto com o assessor jurídico, né? Mas ele que vai cuidar de toda essa parte de prestação de contas também com o governo ou com o órgão ou com a instituição que você recebeu o recurso. Maravilha, não é pouca coisa, né? E, Jéssica, eu vou encaixar aqui uma pergunta que a gente recebeu na caixinha de perguntas do Instagram do programa. Como a gente está entrando aqui em capacitação, em captação, em inscrição, venda de projeto, uma das perguntas seria: qual o melhor momento para uma produção independente buscar a sua produtora? Sempre, assim, pensou em um projeto, busca uma produtora, ou seja, a produtora, no caso, porque você vai precisar disso, né, da pessoa. Porque o que acontece? Eu sempre falo assim, você precisa primeiro de um tema, depois você precisa saber o que você quer falar através desse tema, explicar um pouco mais, seria uma justificativa, um argumento sobre aquele tema, e depois você precisa saber o seu público. Sabendo essas três coisas, você começa a caminhar para, eu preciso saber minha ficha técnica. Porque a mesma peça que vai ser dirigida, sei lá, o texto Shakespeare, vai ser o mesmo texto do Shakespeare, ele vai ser dirigido muito diferente se ele for dirigido pelo Pedro Granato ou pela Lua Gabanini, por exemplo. Completamente diferente. Então, ele precisa saber o que ele quer com aquele projeto, né? Aquele argumento, tanto de temática quanto de encenação, para ele conseguir definir o público, para ele conseguir definir a ficha técnica. Depois que ele definiu a ficha técnica, ele vai precisar, junto com essas informações, o recurso financeiro, né? Que pode ser variado, pode ser somente de bilheteria, pode ser de SESC, pode ser de tudo. Só que a venda de projeto e editais, né? Ela demora. Então, assim, você precisa saber quando você quer estrear aquele projeto. Eu preciso estrear em 6 meses, por causa da agenda do ator, ou porque eu quero estrear em 6 meses. Então, o que você vai conseguir correr de recursos em 4 meses, né? Porque você vai precisar de uns 2 de pré-produção, pelo menos. Você vai conseguir inscrever uma lei e aprovar e captar? Não. Você vai conseguir um edital? Depende do mês que você tiver correndo ali, né? Do seu mês vigente. Você vai conseguir vender para um SESC? 4 meses? Você pode tentar, mas provavelmente não. Então, assim, você precisa entender qual é o seu período para estrear aquilo. E sem você saber a sua ficha técnica, o seu tema e o seu público-alvo, você não consegue definir nem os lugares que você vai tentar vender, porque cada lugar tem um perfil, nem, nem ter argumento suficiente para vender aquele projeto. Então, por isso que eu sempre falo que essas são as coisas mais importantes de uma trajetória para você pensar a venda de um projeto. Aí, se você pensou, beleza, eu tenho 1 ano de investimento nesse projeto. Não estou falando em financeiro. Estou falando assim, eu tenho 1 ano que eu vou investir para fazer esse projeto acontecer. Tá, em 1 ano a gente tem um pouco mais de tempo para poder conseguir algum recurso. E a gente pode estudar qual vai ser o melhor. Então, por exemplo, quando eu recebo um projeto, eu geralmente peço essas informações. Se a pessoa já tem o texto, eu peço para ler o texto. Se a pessoa não tem nada, eu falo, por favor, me escreve um argumento, ou me faz uma reunião. Eu preciso, pelo menos, entender do que é o seu projeto, qual que é o seu tema, para eu entender onde eu posso encaixar. E se eu como produtora, eu tenho como te auxiliar, né, nessa caminhada, porque às vezes não tem o meu perfil também, às vezes eu não tenho os contatos que você vai precisar também. Entendi. Isso muda muito. E quanto tempo mais ou menos demora a inscrição e a venda de um projeto? Só para ter uma ideia. Tá, eu vou dar exemplos concretos. Por exemplo, Zé Renato é um edital, é uma premiação, né, da Secretaria Municipal de Cultura. Ele abre 2 vezes ao ano. Só que é isso, geralmente atrasa, né? Então, geralmente é março, setembro, mas às vezes é agosto, enfim. E ele é sempre assim, abril, aí são
45 dias corridos de inscrição e 45 dias corridos de comissão. Desculpa, eu posso estar enganada, eu não lembro se é 30 ou 45, porque o PROAC edital é parecido. Uhum. Enfim, geralmente esse período, assim, 30 a 45 dias que você tem para inscrever, depois 30 a 45 dias que tem de comissão, que pode atrasar também, porque ainda as pessoas da comissão ainda tem que ser votada, depois de ser votada ainda tem que contratar essas pessoas e não pode ter nenhum erro nessa contratação. Então, se, por exemplo, uma pessoa teve algum problema, enfim, com nota, com alguma coisa, teve algum problema, ela pode sair e tem que fazer tudo de novo, né? Tem que chamar outra pessoa e essa outra pessoa precisa ser recontratada. Então, sempre pode atrasar um pouco. Mas, basicamente, é uns 3 meses depois do período de inscrição aberto para você conseguir um edital. Agora, com lei de incentivo, é um pouco maior o período, porque eles têm 3 meses para aprovar seu projeto. Geralmente não demora isso? Não, mas eles têm esse tempo, então pode demorar até 3 meses. E aí, depois que eles aprovaram, você ainda tem que abrir a conta e ir atrás ou do captador, que vai conseguir a captação para você, ou das empresas, ou dos dois. Então, você ainda tem esse tempo para conseguir a pessoa ou para você achar essa lista de empresas, ou você às vezes já tem a lista de empresas, e você fazer essa captação, que também demora um tempo para ela acontecer. Uhum. E depois tem a pré-produção do espetáculo, né? Claro. Se você já tem uma carta em lei de incentivos do captador querendo patrocinar, o processo é bem mais rápido. Tá. Porque você sobe a carta e eles agilizam para você poder não perder esse patrocinador, entendeu? Porque às vezes o patrocinador fala, não, tá demorando demais. Já é possível fazer as duas coisas em paralelo e não precisa esperar o reedital, já pode ir falando com possíveis patrocinadores em paralelo. Você pode. A questão é, se o patrocinador virar para você e falar assim, eu tenho a verba para esse mês, e você não tiver aprovado, você tem que ter um jogo de cintura com ele, assim, sabe? Enfim, deixar as claras que é um processo que vai ser para dali tanto tempo, enfim, ter essa linha do tempo muito clara na cabeça para poder ir ali manejando, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante, assim, para um produtor, é ter a linha do tempo clara, assim. Uhum. Porque não é do dia para noite que você vai estrear um espetáculo e também não é, talvez seja, na verdade, 2 anos depois, mas aí você tem que ter claro que são 2 anos depois, né? Você não pode... Porque senão você frustra as pessoas também, né? O produtor, ele tem muito essa responsabilidade, assim, em relação às pessoas. Porque, junto com o diretor, né? O diretor, ele tá caminhando no artístico, o produtor tá caminhando na parte concreta, no sentido de burocrática e de execução, né? Uhum. Então, se qualquer uma dessas pessoas são chefes de equipe, vamos dizer assim, né? Mas eu acredito numa equipe mais democrática, mas assim, no sentido de eles que trazem as respostas, né? Então, assim, se traz uma resposta errada, você pode frustrar muito uma pessoa, você pode desgastar relações. Então, isso é importante de um líder mesmo, assim, sabe? Com certeza, com certeza. Jéssica, a gente tem mais algumas perguntas aqui. Trabalhar sem edital é possível? Se sim, como fazer e de onde captar recursos? Sim, é possível. No Pequeno Ato, a gente faz muita peça com bilheteria. Mas o que acontece? São espetáculos, eu não sei se vocês conhecem, o Pequeno Ato é do Pedro Granato. E a gente tem a trilogia Jovem, que agora já não é mais trilogia, né? São 4. Que é o Fortes Batidas, o Ondas Selvagens, Distopia Brasil e o Caso Cabaré Privé. E esses espetáculos, eles fizeram bilheteria e depois eles foram ganhando editais. Em todos eles, menos no Caso Cabaré Privé, porque a gente estreou agora, a gente conseguiu alguma coisa, né? Ou um PROAC, ou um Cleidiáconis, ou um Zé Renato, e SESCs, e circulações e etc. Mas o que aconteceu? A nossa jogada de marketing foi muito grande nesses espetáculos. Por quê? A gente entendeu muito bem qual que era o nosso público. Isso é a chave. O público era jovem, que gostava de ações interativas. Não é qualquer jovem, entendeu? Não é um jovem tímido. Talvez seja,
Mas, assim, quando a gente generaliza um pouco, para a gente pelo menos alcançar uma linha e depois a gente expande, a gente consegue, né, pelo menos mapear num campo mais seguro, assim, né? Não generalizar sempre, mas no sentido de pelo menos chegar numa reta. E aí a gente entendeu muito claramente o nosso público e a gente entendeu como a gente conversava com esse público, tanto em linguagem dos espetáculos, tanto em linguagem nas redes sociais em relação a eles, porque assim, esse público estava nas redes sociais. A gente não vai ficar postando flyer, a gente vai ficar postando música, que no sentido tinha a ver com a peça também, né, gente? Não tô falando posta em qualquer coisa, né? Tipo, a música tinha a ver com Fortes Batidas, que era uma peça balada. Então, a gente linkava coisas para a gente atrair esse público. E a gente tinha gente que assistia a peça 2, 3, 4, 5 vezes. E a gente sempre jogava com isso, assim, com rede social, com patrocínio de redes. Sempre tem alguma verba que vai sair do seu bolso, porque você está investindo num projeto. Eu sempre penso assim, um projeto, ele não é uma empresa, mas ele é um produto. E você é a sua própria empresa. Então você tem que saber que você está investindo em você fazendo isso também. Então você também tem que entender o que você quer investir. Entendeu? Qual é o produto que você quer investir para você mesmo, entendeu? E aí a gente fez toda essa jogada de marketing, de encher, mesmo às vezes dando bastante VIP, porque plateia cheia chama plateia cheia, as pessoas ficam curiosas, elas querem saber, o boca a boca funciona muito, é a melhor tática de sempre. Cada vez mais a gente está saindo da tática de flyer, de programa, até mesmo por uma questão ambiental, e a gente está indo para essa prática de rede social e de internet, e de produzir conteúdo, de produzir conteúdos interessantes que tragam entretenimento e também informação. Então, a gente sempre foi por esse caminho e a gente conseguiu sempre conseguir uma bilheteria, assim. E também entender o espaço, né? Que foi aquilo que eu falei antes, né? Então, qual o espaço melhor para aquela peça e onde eu vou ter mais jovens que vão assistir aquela peça. Então, vamos fazer Fortes Batidas na Roosevelt? Vamos. Entendeu? Porque faz sentido. Sim. Porque a gente pode ir lá na Roosevelt ficar conversando com as pessoas, convidar também, entende? Então, sim, é possível sim. Já fiz espetáculo também com aqueles crowdfund, eu não sei falar, meu Deus. Catarse, sabe? Vaquinha. Sim. Já fiz espetáculo com isso também. Mas sempre você precisa de algum recurso externo, né? No caso. Ou, na verdade, você pode investir também num projeto. Projetos de financiamento coletivo, né? E você também, sei lá, quero investir em mim, eu tenho esse dinheiro, tenho 10 mil. Você coloca e depois você coloca em planilha para você receber mais lá na frente. E nas últimas produções da Contorno, a bilheteria conseguiu, na maioria das vezes, pagar o evento da peça? Não. Não? Não, é muito difícil ainda, porque a gente está num momento cada vez mais difícil das pessoas pagarem, né, o teatro, porque eles acreditam que o teatro é uma coisa cara, porque tem transporte, tem toda a situação, né? Mas o que está acontecendo, que eu acho legal, é que nos editais tem uma porcentagem de valores que precisam ser gratuitos. E as pessoas entendem que a gente precisa que o restante não seja gratuito. Porque antes tinha umas coisas assim, em espaço público não pode ser, tem que ser gratuito. Ok, mas que justo. Mas nos espaços privados, a gente precisa, porque a gente precisa pagar o teatro, né? A gente precisa reverter. E muitos teatros fazem por porcentagem de bilheteria. Então, a gente precisa dessa verba. E só que tem uma coisa que enfim, é uma crítica, assim, já de muito tempo, que é a questão tanto da meia entrada, quanto a questão do preço popular. Porque se você ganha um edital ou uma lei, você tem uma porcentagem que às vezes chega até 100, que precisa ser preço popular. E o nosso preço popular nunca aumenta. Tudo aumenta no Brasil, menos nosso preço popular. Então, como que a gente vai pagar as coisas mais caras
que estão subindo de preço, sendo que o nosso produto, ele ainda é o mesmo preço, né? Ele não sobe junto com as coisas. Então, e também tem aquela questão também do VIP, né? Enquanto a gente está tentando combater essa cultura do VIP. A gente precisa que as pessoas paguem, nem que seja um ingresso amigo, nem que seja... Já levando para o negócio do preço popular, mas é verdade. A gente precisa combater essa política do VIP, porque senão você não valoriza o seu próprio produto. Mas, em contrapartida, o caso Cabaré Privé, que é online, é um espetáculo online que ia ser no palco, e agora ele tá finalizando a temporada, ele tá se pagando. Maravilha. Ele tá se pagando. Mas é isso, é que você falou a maioria, na maioria não. Mas às vezes acontece, às vezes dá certo. E o caso do Cabaré Privé é interessante, porque não é presencial e as pessoas estão pagando bem mais no valor do ingresso. Porque a gente coloca várias opções, né? Começa com 20 e vai até 150. E tem gente que fala assim, não, eu tô com a minha família aqui, não tem por que eu pagar 20, eu vou pagar 100. Entendeu? Tem 5 pessoas, por exemplo. Isso é muito legal. Interessante. Também. E esses outros projetos, na maioria, então, assim, o projeto ele acaba se pagando por conta de outros, da verba vinda de outros lugares, patrocínio, incentivo, etc., mas não da bilheteria em si, né? Então, assim, não é um projeto que dá prejuízo, mas não é a bilheteria que sustenta o projeto, né? Isso, exatamente. Infelizmente. Eu compartilho das mesmas críticas e da mesma preocupação. Até tem uma pergunta que está um pouco alinhada com isso, em linha, né, com essas peças que você comentou e com essa visão de entender o público para o qual a peça está sendo feita. Na tua visão, como é que é possível fazer o teatro para fora do meio artístico, né? A gente tem um pouco a visão, ou não sei se ela é falaciosa ou não, de que as peças elas acabam sendo feitas para dentro do meio artístico e é mais difícil de atingir pessoas de fora, de trazer pessoas de fora do meio para essas peças. Elas acabam frequentando talvez um pouco mais os teatros comerciais e essas outras peças não chegam nessas pessoas. Como é que seria possível fazer isso? Olha, eu acredito que até o próprio teatro comercial, talvez um pouco... Eu acredito que até o teatro comercial, ele traz, de alguma maneira, as pessoas para o teatro. Eu entendo que é diferente e que a gente pode... que às vezes é completamente diferente, mas ele levou aquela pessoa para o teatro e ela pode ter alguma curiosidade que pode desembocar em algum momento dela ver outras coisas. Principalmente quando artistas populares, vamos dizer assim, mas artistas populares, eles fazem peças mais densas. Eles variam entre peças densas e peças mais, o que chamamos, entre aspas, de comercial. Inclusive, eu não vejo problema nenhum da peça ser comercial se ela trazer algum tipo de reflexão. Eu só não acho bom, mas é uma coisa pessoal minha. Não vejo problema nenhum, assim. Eu acho que agrega, eu acho que são públicos diferentes que ela abarca. O Pequeno Ato, é que eu dou muito esse exemplo porque ele é muito claro de público, assim, de promoção de público. Concordo. Ele atinge muita gente que nunca foi no teatro nenhuma vez na vida, porque nós nos vendemos como uma ação que é única, como uma experiência, que é muito o que a música faz bem. A música vende como uma experiência, uma coisa que você vai naquele momento, vai te arrebatar e você vai sair de lá como falando por que eu nunca fiz isso na minha vida. O teatro, a gente sabe disso, que é isso, que é uma experiência. A gente sabe que é uma experiência arrebatadora e que a gente pode não gostar da peça, mas de alguma maneira a gente vai refletir de alguma maneira, vai mudar a gente de alguma maneira, porque a gente vai estar em contato com outras pessoas, com outros pensamentos, enfim, por mil motivos. Mas a gente não vende isso. A gente não vende a experiência. A gente vende a peça. A gente vende o produto. Entende? E o Pequenato, ele faz muito diferente, assim, é uma lógica, assim, sabe? Eu sempre penso nisso, é a lógica da venda e não necessariamente
o conteúdo, porque o conteúdo, ambos têm coisas interessantes, ambos fazem refletir. Maravilha, muito interessante. Tenho mais 2 perguntas aqui que foram enviadas na caixinha de perguntas lá do nosso Instagram, que é @programa Quero Jobs, para quem puder e quiser seguir a gente. A primeira, qual o papel social da arte e dos produtores culturais num momento como esse? Imagino que seja relacionado ao momento pandemia que a gente está passando. Eu acho que assim, as pessoas nunca se viram com tanta necessidade da arte, assim. Foi até uma brincadeira que surgiu durante a pandemia, falando assim, olha, agora valorizem os artistas quando vocês saírem da pandemia, assim, porque as pessoas nunca se viram, algumas pessoas, uma classe específica nunca se viu com tanta necessidade por conta gerada através do tédio, do entretenimento, né? Do entretenimento, ou, enfim. É que eu acredito também que não deixa de ser entretenimento, peças que façam refletir e que, enfim. Eu concordo. Então, eu acho que a arte, ela tem esse papel, enfim, da reflexão, o papel do encontro, de você conseguir olhar verdadeiramente para outra pessoa e para si mesmo. Porque a gente está o dia inteiro, a gente fica se mascarando e vendo e tapando o olho ao olhar para outra pessoa na rua, ao pedir, sei lá, um nuggets, enfim, ao conversar com alguém, a prestar um serviço para uma pessoa. E quando você está no teatro, você está ali, ou quando você está no cinema, ou vendo uma série, você está tendo uma conexão com aquilo naquele momento e com aquela pessoa naquele momento. E eu acho que é isso, é o papel do encontro, o papel da reflexão, o papel do entretenimento. E o produtor, ele tem o papel de fazer acontecer, né? Basicamente é isso, assim. Vi muito produtor desesperado, eu era uma delas, de fazer acontecer, não deixar morrer, porque são muitos sonhos, são muitos interesses, a gente acredita muito no que a gente faz. Eu fiquei pensando muito nisso na pandemia. Qual é a diferença de eu vender arte e vender um sabonete? São tantas. O sabonete, ele é útil, mas eu não acredito nele. Ele é útil. A arte, ela é útil e você acredita nela. E é essencial também, né? Uhum. O útil vem do essencial, que eu queria dizer. Assim, que o sabonete vende na pandemia, a alimentação vende na pandemia. E a arte tem que vender também. Tem. Maravilha. E a última pergunta aqui, antes da gente encaminhar para o final, como conciliar, né, o trabalho de produção cultural com as outras áreas artísticas? Imagino que ela se refira ao seu lado como atriz, eu sei que você dá aulas também, então como é que você concilia isso? Que imagino que deva te tomar bastante tempo, né? Então, enfim. Bom, dentro da empresa a gente começou a tentar colocar algumas regras, assim, porque senão o produtor, como ele precisa organizar tudo, ele recebe muitas mensagens, muitas ligações, muitas coisas, assim, né? E quando a gente entra num volume muito grande de projetos, porque eu e a Vicky, no fim do ano passado, a gente estava com 2 assistentes fixas e em torno de uns 5 freelas, assim, fazendo muitos projetos mesmo. Então, chegava um determinado momento que a gente precisava desligar o nosso celular, assim. Então, a gente combinava. Eu falei assim, nós somos uma empresa. A gente trabalha em horário comercial, não necessariamente comercial, porque o meu horário da Vicky era comercial, o meu era diferente. Mas a gente trabalha X horas por dia, X dias na semana. Segunda-feira é o nosso dia de folga. Segunda-feira o Sesc não abre, entendeu? Segunda-feira é nosso dia de folga. Maravilha. Mas é muito difícil mesmo colocar, que a gente estava falando, inclusive, antes de começar a gravar, sobre a burocratização, né? Porque às vezes a burocratização, ela vem para alguma coisa, para gerar algo bom. Ela não é para barrar o artístico. Quando o burocrático barra o artístico, tá errado. A questão do burocrático é para organizar o artístico. Então, assim, eu vou estabelecer horários de trabalho, porque inclusive eu vou trabalhar melhor descansada.
Com certeza. Inclusive, eu vou cuidar melhor de mim e eu quero que as pessoas que estejam trabalhando comigo desejem isso para mim, entendeu? Porque eu desejo o melhor para elas, eu desejo que elas tenham saúde mental e física em dia. Com certeza. Então, a burocratização, ela vem, se a gente organiza, né, se a gente entende o porquê dela e onde aplicar, ela vem justamente para te dar esses espaços, assim, para você falar, não, agora eu vou fazer yoga, agora eu vou fazer uma peça com matriz, não vou pegar tal projeto porque eu vou investir nesse outro lado meu. Que também tem muito isso a ver que quando eu dou aula, eu também falo muito isso para os meus alunos, assim, no sentido do que você está investindo. Qual lado seu você quer investir nesse momento? Qual projeto seu você quer investir nesse momento? Uma empresa, ela sabe muito bem quais são os objetivos dela, o que ela vai fazer para conseguir chegar numa meta daqui um ano. Ela tem meta para 3 meses, 6 meses, um ano. A gente tem que pôr metas pra gente. Com A certeza. gente, a gente tem que entender o lado bom desses pensamentos um pouco mais corporativistas, mas assim, algumas coisas. Mas assim, a gente tem que pegar coisas boas que a gente vê em outras áreas, entendeu? Ah, vamos por metas? Vamos. E se a gente não conseguir atingir a meta de 3 meses, tudo bem, a gente refaz a meta, entende por que que não atingiu, a gente estabelece, coloca na balança, entendeu? A gente tem que entender o que que a gente investe, basicamente é isso, assim. Então, se eu fiz um curso de um técnico para de cinema agora, e eu era atriz, e aí eu falei, bom, fiz um ano desse curso, me interessou por causa disso, 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 mas eu cheguei lá, eu percebi que eu gostava mais de dirigir, então talvez eu tenha que ir um pouco mais para direção do que para atuação. Então você tem que se conhecer, sabe? Eu acho que teve um programa seu, alguma delas falou o seguinte: a gente acha que a gente se conhece, mas a gente não se conhece. E a nossa busca é por se conhecer, né? Uhum. A Patrícia. Ela falou: a nossa busca é por esse conhecimento, e isso está muito ligado com os nossos objetivos quanto ator produtor, saber se vender, saber se promover também, entendeu? O ator ele precisa saber, porque ele é o seu próprio produto. Com certeza. Então você precisa saber, você precisa se conhecer, você precisa saber o que você quer. Ah, eu quero fazer um papel, eu quero falar sobre mulheres, eu quero chegar em um momento que eu vou fazer uma peça sobre mulheres. Tá bom, o projeto vai ser seu e você vai ser idealizador e você vai chamar as pessoas ou você quer ser inserido em um projeto? Se você quer ser inserido em um projeto, quem são as pessoas que você quer trabalhar? Se aproxima dessas pessoas. Eu fiz isso a minha faculdade inteira, eu fiquei colando nas pessoas falando: oi, posso trabalhar com você? Oi, posso fazer estágio para você? Oi, posso fazer assistência para você? Porque a gente tem que ir atrás dos nossos sonhos, entendeu? Com certeza. Eu concordo muito com você. É, em tudo isso que você está falando, a gente pensa muito parecido, pelo visto. E não dá para ficar parado esperando de jeito nenhum. A Cissa Castello fala também, né? Ela foi a primeira entrevistada aqui no Quero Jobs, ela fala exatamente isso, né? Que ator você quer ser, né? Então ela dá até o exemplo do cinema, enfim, fala, eu quero ser ator de cinema, tá? Mas que tipo de cinema, né? Então tá dentro de uma área muito específica o que você quer, né? Uhum. E então eu concordo bastante, assim, é uma busca constante por um autoconhecimento na área e na vida, né? Uhum. E Porque os temas têm a ver com você também, né? uhum, com certeza, com certeza. Eu defini que eu quero falar sobre mulheres, por exemplo. E aí a gente tinha um projeto com a Paula Coen, que chama Carne de Mulher, e a gente já estava circulando há uns 2 anos, assim, fazendo muita temporada na raça, e as temporadas na raça te promove, no sentido de te eleva até a venda, né? Porque aí você chama captadores, você chama pessoas para assistirem o seu espetáculo, né? Isso é uma boa estratégia de marketing também, inclusive. E Maravilha. aí, o que acontecia é que a gente ficou fazendo várias temporadas na raça, a gente levantou o espetáculo com o Catarse, e depois a gente ficou fazendo o Sesc, fazendo festival, fazendo várias coisas, etc. E aí teve uma época que eu estava inscrevendo a gente num edital e a gente nunca passava, nunca passava, nunca passava, nunca passava. Até que um dia é, a gente começou, eu e a Paula começou a se perguntar mais sobre violência contra a mulher e ficar
muito com isso na cabeça. E aí eu escrevi um projeto que tinha um projeto que era assim, qual é o seu grito? E era um livro e uma seleção de vídeos que falavam, tinham várias mulheres dando seus depoimentos, mas elas davam depoimento de como elas se libertaram da situação, não contando só a parte triste. Ela falava, olha, aconteceu isso, isso, isso comigo, e o que eu fiz para conseguir me ficar melhor com isso foi, sei lá, foi desenhar, foi pintar, foi escrever um livro, foi fazer uma tatuagem, foi, entendeu? Foi mudar de cidade, foi terminar com ele, entendeu? E aí tinha isso porque a gente focava justamente na libertação, porque a libertação ela é diferente para cada mulher, então eu vou ver talvez um vídeo de uma delas e vou falar assim, nossa, isso faz um pouco de sentido para mim. E o de outro eu vou falar, não, isso não faz sentido para mim. Então por isso que a gente tem várias. E além disso, a gente conversou com uma advogada, com uma psicóloga e com uma documentarista. E essas mulheres agregaram tanto pra gente. A gente foi em vários centros de referência da mulher, a gente foi em várias ONGs fazer esse espetáculo, tudo com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura, né? E entregava esse programa que tinha tinha serviço, tinha falando assim, o que você pode falar nas redes sociais sobre seu abusador, porque ele pode processar. Enfim, e isso ficou mexendo tanto com a minha cabeça, e eu falei, é isso, a gente precisa fazer projetos que a gente acredita, entendeu? E a gente precisa saber o que a gente acredita, a gente precisa saber o que a gente quer falar, entendeu? Perfeito. Saber onde a gente encontra. É isso. É isso, né? É uma motivação maior, assim, tem Eu entendo muito e concordo com você. E é um jeito de sair da caixinha também, entendeu? Porque a gente fica muito nessa de, vamos fazer teatro no centro de São Paulo. Tá bom. Você vai fazer teatro centrista para centristas. Pode ser também. Mas por que não sai dessa bolha, entende? A gente precisa sair da bolha também. Sim. A gente precisa parar de procurar só na bolha respostas. Perfeito, perfeito. Uma das coisas que o Pedro Granato fez, que sendo coordenador dos teatros e centros culturais municipais, foi justamente porque a gente fez uns circuitos com um espetáculo dele bem muitos anos atrás e nunca tinha público. Nunca tinha público. E aí, ele começou a pesquisar isso e falar assim, por que não tem público? Aí, quando chegava lá, eles não tinham interesse nas peças que a gente estava trazendo. E tudo bem. O que o Granato fez? Ele pegou a verba que ia para os circuitos municipais de cultura e ele destinou para as casas de cultura e centros culturais organizarem suas próprias programações, entendeu? Isso faz um tempo já, gente. Não estou dando uma informação em 2020. A gente sempre precisa tomar muito cuidado com o que fala sobre a prefeitura. Mas, enfim. Maravilha. E, Jéssica, encaminhando aqui para o final, eu queria saber como você está produzindo peças que estão agora online, né, em meio à pandemia. Eu queria saber quais foram os desafios que vocês encontraram e considerando que você já está aí num percurso, né, de 4 anos antes de ser acometido com essa pandemia, como é que você vê o cenário artístico depois disso? Bom, isso também variou muito durante, né? Porque a pandemia, eu até brincava com a Vicky, a minha sócia, que cada dia era um dia. Cada dia a gente conversava, assim. Porque cada dia acontecia uma coisa, né? Tava muito difícil, assim, prever qualquer coisa. Porque geralmente você sabe que pode atrasar um edital tal, em tal mês, mas você sabe que ele vai abrir. Sabe que num mês, num ano inteiro, você tem X, Y e Z de opções. Mas você nunca sabe no meio dessa situação que a gente estava vivendo. A gente não sabia se o Sesc ia querer fazer alguma coisa, se o Itaú, se a Vivo, se o Porto Seguro. E a gente sabia quando. Tá. E ninguém sabia, nem eles mesmos. Tava todo mundo muito na grande dúvida de como a gente vai fazer isso. Porque tem uma grande coisa, que é o teatro, ele é o encontro, né? Ele é a presença. Então, começou a ter um embate da própria classe artística falando o seguinte: é teatro ou não é teatro? A gente vai fazer ou não vai fazer? E eu
não tô desmerecendo nenhum lugar. Eu acho que, assim, tem espetáculos que dá para tentar se encaixar, tem espetáculos que não dá para tentar encaixar, que cada artista tem a sua, inclusive, o seu próprio direito, né, sobre aquela obra, porque justamente que é a obra deles. Mas a gente começou a tentar encontrar saídas para os que queriam fazer. Não ficar tentando argumentar com as pessoas que não queriam fazer. A pessoa não quer fazer, é direito dela não fazer. E as pessoas que queriam fazer, a gente falou, tá, quais saídas a gente vai ter para tentar transformar em uma, em uma vivência um pouco mais presencial ao vivo. Então foi aí que surgiu o caso Cabaré Privé, que é uma peça interativa. Então é completamente um jogo, não dá para fazer fora da pandemia, não dá para fazer fora da internet, né, do Zoom. A gente precisa que seja pelo Zoom, mas a gente consegue ter essa brincadeira com o ao vivo e com o público. Então o público está ali, ele está presente. Aí, por exemplo, Carne de Mulher, a gente fez no Festival Palco Presente e a gente fez com alguns recursos do audiovisual. A gente não fez uma peça de audiovisual, porque quer dizer, a gente não fez um produto audiovisual, porque eu nem sou produtora de audiovisual, eu nem saberia fazer isso. Então a gente fez um projeto que brincava com as linguagens. Então tinha a Paula lá presencialmente, 2 câmeras e uma diretora de vídeo que fazia a interação entre as câmeras, só que ela também injetava figuras e projeções no vídeo que chegava para o público, entendeu? Entendi. Então a gente brincou com uma linguagem, fez uma coisa mais no meio termo, que para mim, por exemplo, eu assisti pelo vídeo e presencialmente, né? Eu achei interessante. Eu falei assim, ok, eu prefiro presencialmente? Prefiro, até porque senão eu ia fazer audiovisual ou alguma coisa relacionada a isso. Mas ficou interessante para o momento que a gente está vivendo, a gente precisa trabalhar, a gente precisa receber. Sim. E, por exemplo, Fóssil, que é um outro projeto que é nosso, que é com a Natália Gonzalez, é um projeto que tem uma característica muito didática, assim, no sentido de ele fala sobre a guerra curda, ele fala sobre o Kurdistão, ele traz uma carga de pesquisa muito grande, que não dá para ser qualquer coisa, não que nos outros foram, mas não dá para você não pensar muito bem o que você ia fazer para não quebrar isso. Então a gente preferiu colocar uma câmera fixa, até pela quantidade de pessoas na plateia, né? Então a gente preferiu colocar uma câmera fixa para filmar o espetáculo do jeito que ele foi feito, entendeu? Como se fosse uma filmagem de um espetáculo que está acontecendo num palco mesmo. Eu acho que é isso. Maravilha. Que a dificuldade também foi de descobrir essa linguagem, né? Descobrir o que era, descobrir quem são os fornecedores, os materiais novos, porque você não sabe mexer com aquilo, você não mexeu com aquilo na sua vida, né? E teve que ser tudo muito rápido, né? Muito rápido. E uma nova maneira de divulgação, uma nova maneira de produção, uma nova maneira de tudo. Então foi... E de inscrição também, porque todos os editais que abriam, eles fechavam em uma semana, né? Assim, que era urgente. E tá certo. Que bom que abriu e que bom que fechou, porque a gente precisava dessa urgência mesmo. E Jéssica, uma última pergunta que eu tenho é: quem quer se inscrever para editais, existe algum lugar que centraliza as publicações dos editais? Como é que a pessoa pode ficar sabendo aonde eles... qual que está aberto, qual que não está? Como é que pode fazer essa busca? Olha, tem alguns lugares que fazem, mas não são todos. Não são vários. Porque o que acontece primeiro que é muita coisa. E segundo, que às vezes a pessoa se perde no fluxo porque não dá. Por exemplo, eu mesma eu posto na Contorno. Mas às vezes, quando a gente tá com muita peça, a gente não consegue ficar postando tudo que abre, entendeu? Mas alguns lugares bons para se olhar é tanto a Contorno quanto a Severina Produções, que é no Instagram, as duas. Aí tem um site que ele chama Editais... Peraí que eu tô com ele aberto aqui. Editais e Afins é o nome do site. Tem um chamado Observatório dos Festivais. Observatório de Festivais, alguma coisa assim, que é um site também.
Tem o Prosas, mas o Prosas ele é mais para edital que você vai inscrever através da Lei Rouanet, através de leis, assim. Ele está mudando agora esse ano com a pandemia, mas ele é mais focado nisso. O que mais posta é esse editais e afins. Tá. E ele abarca várias áreas. Ele abarca também fotografia, literatura, artes plásticas. E tem um grupo no Facebook que chama Editais e Festivais de Teatro, de Cultura. Maravilha. Jéssica, muito, muito, muito obrigada pelo papo hoje. Foi uma delícia. Acho que com certeza vai expandir aí a ideia enfim, acho que com certeza vai ajudar muita gente, muitas dicas práticas. Muito bom saber do teu lado como produtora cultural, saber mais das funções e saber que é possível continuar aí mesmo durante mares revoltos. Obrigada, eu adorei o convite, adorei o papo. Obrigada, viu? Um beijo grande. Beijo. Se você gostou da entrevista, curta e compartilhe para que mais pessoas possam assistir. Toda semana tem entrevista inédita aqui e nas plataformas digitais. É só procurar @programa Quero Jobs, tudo junto. Até a próxima semana!